O Bruno Rezende está com a gente no telefone, o Bruninho Levantador, falando um pouquinho desse momento, está acompanhando todas as informações. Deixa eu só perguntar ao Bruno, você está na Itália, Bruno? Você está no Brasil? Só para a gente situar onde é que você está agora. Boa noite. Boa noite a todos os amigos aí do Esporte Interativo. Não, estou na Itália, agora 3 horas a mais aqui, mas tenho acompanhado tudo de perto aí, todos esses escândalos, esse grande problema que vem rondando o nosso voleibol brasileiro. Bruno, a gente viu manifestações nas últimas horas nas redes sociais de vários jogadores, manifestações suas também. O sentimento hoje na comunidade do vôlei é um sentimento de decepção, né? Os jogadores se sentindo traídos pela antiga gestão da CBV. Conta um pouquinho como é que você está se sentindo depois que tudo isso veio à tona. Não, totalmente, né? Acho que de decepção, acho que de traição, porque logicamente todos os resultados que foram alcançados pelo voleibol nos últimos, eu vou colocar o mais perto possível aí, 12 anos, tanto no voleibol masculino quanto no feminino, tanto em seleções quanto seleções de base, clubes e tal, foi muito grande, mas com certeza houve uma pressão e uma cobrança muito grande da parte deles, que hoje a gente vê que de alguma maneira foram totalmente de alguma maneira cobraram, mas e no fundo acabaram levando muito mais do que só isso, né? Então a cobrança pelos resultados era sempre muito grande, a pressão sobre a gente, sobre as costas dos jogadores, de treinadores e por aí vai, sempre foi muito grande. E aí você vê que por trás disso tudo tinha muita mais coisa acontecendo, né? Então, fica um sentimento de decepção por tudo isso que vem acontecendo. E eu acho que o que a gente quer agora é a moralização disso tudo, sabe? Eu acho que por tudo isso que foi conquistado nos últimos anos, eu acho que em todos esses anos que o vôlei se tornou o segundo esporte no coração de todos os brasileiros, eu acho que a gente precisa da moralização dele. Como eu vi em algumas reportagens, a gente pode até dar 2 passos para trás, que a gente tenha um patrocínio menor, que a gente tenha que retroceder, mas que a gente tenha que começar de uma maneira certa, de uma maneira correta, e que as pessoas que erraram em todos esses momentos, nesses contratos que a CGU apresentou, né, esse relatório, sejam punidas, que esse dinheiro possa ser colocado de novo para o voleibol brasileiro, seja ele para as seleções, seja ele para os clubes, que muitas vezes inúmeros clubes acabam sem dinheiro no fim das temporadas, jogadores ficam sem receber, e aí você vê gente no mundo do voleibol que acaba levando mais do que deveria, né? Então, sentimento de traição, de decepção total, e eu fico muito triste com isso tudo, sabe? Você acaba vendo que todo o seu esforço acaba, por pessoas levianas, acabam estragando muitas vezes o que muita gente que passou pelo voleibol acabou construindo. Ô Bruno, antes de encerrar contigo, até para te liberar para o seu descanso, fim de noite aí na Itália, quando se falava em premiações, os jogadores da seleção, as lideranças, enfim, quando tinha esse contato com a antiga diretoria da CBV, era dito, era informado que as premiações não seriam pagas ou seriam num valor menor do que o ideal, porque a entidade sofria de uma crise financeira. Isso era dito pelo ex-presidente, pela antiga gestão, que existia uma dificuldade nesses pagamentos das premiações, porque um dos itens do relatório da CGU mostra que as premiações não eram pagas e esse dinheiro era desviado para empresas com alguma ligação com o ex-presidente, seja de familiares ou de ex-funcionários. Os atletas sempre ouviam da CBV que não tinha dinheiro em caixa, que a CBV estava numa situação ruim? Olha, eu não posso te afirmar exatamente isso. Eu sou capitão há 2 anos, desde 2013, então tive pouco contato em relação a isso. Antigamente quem fazia isso era o capitão e alguns líderes, né? Então até 2012 quem fazia isso muito era o Giba, era, né, o Serginho em certos momentos, outros jogadores mais experientes, entendeu?
mas eles discutiam sobre o prêmio, buscavam sempre o maior prêmio possível por saber, acho que do valor do patrocinador. Só que eu sinceramente eu desconhecia sobre que existia um valor exato para premiações, entendeu? Uma verba destinada apenas para premiações das seleções. Eu desconhecia desse fator, mas tiveram competições em que eu estive, que fomos campeões, como a Pan-Americana de 2011, que nós não fomos premiados, entendeu? Disputei inúmeras competições, todas elas fomos premiados, só que hoje, ouvindo, né, o superintendente da CBV dizendo que em todas as competições os jogadores foram premiados, a comissão técnica foi premiada e por aí vai, eu tenho que fazer um adendo, porque nesse Pan-Americano de 2011, quando a seleção foi dividida, foi uma seleção com alguns jogadores titulares, outros não, né, como uma seleção B, não houve premiação. Então, assim, não é questão de cobrar uma premiação agora, mas é apenas jogar as cartas na mesa, entendeu? Então, se existe um valor que o Banco do Brasil repassava para a CBV apenas para premiações, que esse valor tem que ser passado totalmente para isso, entendeu? Então, eu acho que as coisas têm que ser jogadas a limpo, os culpados têm que ser punidos, que a gente leve isso para o Ministério Público. Isso não pode ficar só na CGU, num relatório. Isso tem que ser levado para um processo criminal, porque isso a gente acaba sofrendo um reflexo do que é o nosso país hoje, entendeu? Então, lá em cima no governo, que a gente acaba tendo, só que no que a gente puder mudar, pelo menos o nosso esporte, porque eu não sei até quando a gente vai poder, né? Acho que o nosso país é muito grande, então em certas manifestações a gente pode ajudar, mas no nosso esporte, muitos de nós somos protagonistas. Então, se a gente parar de boicotar uma Superliga, boicotar uma Liga Mundial, alguma coisa, a gente pode fazer alguma coisa. Então, a gente tem que buscar isso, porque a gente precisa que as coisas sejam levadas de uma maneira clara, entendeu? Transparente, para que os resultados dentro de quadra eles sejam satisfatórios, e fora de quadra a gente tenha uma operação transparente e que possa ser tão bem sucedida quanto dentro de quadra. Bruno, sempre bom ouvi-lo. Digo a você o mesmo que disse ao Neuri. Uma pena que a gente tenha que se falar num momento tão ruim, de um assunto tão chato, tão delicado, mas foi bom ouvir aqui o teu desabafo e até uma próxima oportunidade. Um abraço, viu, Bruno?